paz, irmãos, bom dia. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente iniciar o nosso culto e abrir sua Bíblia, ligar seu celular no Salmo 18, que diz a seguinte coisa: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Nós estamos aqui para adorar a esse Deus essa manhã, onde é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, a nossa torre segura, o nosso escudo, o nosso protetor. Então nós estamos aqui para isso, para adorar a Ele, esquecer do que está acontecendo lá fora, esquecer o que aconteceu, esquecer o que nós temos que fazer amanhã. Nossos olhos hoje têm que estar voltados para o nosso Senhor. Eu peço que você essa manhã leve seu pensamento a Ele, se concentre nele e nas obras que Ele fez, faz e ainda fará. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto na Tua presença, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a direção, Senhor, do louvor nas Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, a direção, Senhor, da palavra. Nós entregamos a direção, Senhor, das nossas vidas a Ti, porque só Tu sabes, Senhor, o que é de melhor para nós. Nossa mente, nosso coração, Senhor, Ele faz planos, porém, Senhor, a última palavra vem dos Teus lábios. Por isso, Senhor, eu Te peço, no santo nome de Jesus, haja, Senhor, no nosso meio. Faz, Senhor, aquilo que Tu tens que fazer. Caminha, Senhor Jesus, no nosso meio, porque Tu tens a liberdade, Senhor, nesse local. Peço, Senhor, que retire do nosso meio tudo aquilo que não provém de Ti. Todo espírito de tristeza, amargura, todo espírito, Senhor, de raiva, do que é que seja, Senhor, que esteja no nosso meio, retira-se, para que o Teu Espírito possa fluir livremente, ó Pai. Eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, e eu Te agradeço, ó Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar.
junto aos teus pés, junto aos, pois prazer me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as. Adore a Ele e diga: somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Diga somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, te louvaremos, Pai, somente a ti, Jesus. Continue nesse espírito de adoração, querido. Hoje você veio aqui entregar o seu louvor a Deus, ouvir uma bela palavra, se alimentar do Espírito Santo de Deus. Se esvazie de você agora, querido. Deixe o Espírito Santo de Deus se movimentar em você. Oh Senhor, estamos aqui, Pai. Nós possamos diminuir, o Senhor crescer mais e mais dentro de nós, Deus. Diga mais, diga a Ele, de ti, muito mais, Senhor, mais de ti. E menos de
de ti. Se você pode, levanta a tua voz e diga mais dele, diz. Mas o Senhor de ti, Pai, de ti. Mais de ti. Deixa ele escutar a tua voz, diga mais. Mais de muito mais de ti, menos de mim e menos, muito menos e menos de mim e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com em todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servos. Diga mais de ti. Muito mais de ti. Aplauda o Senhor, querido, aplauda o Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem guia, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia, 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 aleluia. Se você pode declarar aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra e me faz andar sobre as águas. Oh, Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
Sabe, queridos, às vezes nós cantamos essa música e não percebemos o tão forte que ela é. E talvez você pode estar passando o que essa música está falando. Eu quero te dizer que talvez o barco onde você está cheio d'água, a tempestade está muito forte. E talvez você não veja um fim nisso. Tem muitas tempestades que passam na nossa vida e nos deixam muitas marcas. Mas se você prestar atenção neste texto, quando os discípulos estão ali no barco com Jesus, Jesus está dormindo. E ali Jesus vai levantar e acalmar a tempestade. Meu querido, eu não sei a situação que você está hoje. Eu não sei como você está vivendo, mas Jesus sabe. E no barco onde Jesus habita, nada sai do controle. Meu querido, o que eu quero dizer com isso é que não importa a situação que você está passando, não importa onde você está, não importa a tempestade, o mar que você está passando, não importa as dificuldades, não importam os obstáculos, porque Jesus está com você. Às vezes é difícil acreditar, às vezes até eu duvido. Mas pode ter certeza, mesmo perdendo com Jesus, você sai ganhando. E mesmo se você submergir, Deus vai te trazer à tona. Jesus vai te pegar ali, meu querido, e vai te trazer à tona para você respirar novamente. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Última vez, declare aleluia. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que só a ti, e que diminua para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim, e que diminua eu pra que tu cresça, Senhor, mais e mais.
No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. És meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam tua face e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, a graça me. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Senhor, tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença, Santo dos santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar. Só tua graça. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Diga, só tua graça me basta, em tua prazer. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia.
Amém, Jesus. Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, Pai, a Tua presença, Pai, ela é o nosso prazer, Deus. Poder estar aqui, Senhor, e poder ter essa liberdade, Deus, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, Pai. É por isso mesmo que nós estamos aqui hoje. É por isso mesmo, Pai, que nós nos alegramos na Sua presença, Deus. É por isso que nós dizemos, Pai, que Tu és santo. É por isso que nós, Senhor, nós cantamos aleluia, porque nós temos motivo de alegria hoje, Pai, para estar aqui. Aleluia, Jesus. Queria pedir que abaixasse um pouquinho a luz aí, mano. Aleluia. Amém, Pai. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, enche esse ambiente, Pai. Queria pedir que você fechasse seus olhos agora e que você levasse todo o seu pensamento. Queria que você falasse assim: Espírito de Deus, enche o meu espírito agora, para que os meus olhos possam ver a beleza que há em Ti, para que o meu coração possa sentir o amor que Ele foi expresso ali na cruz no Calvário por nós, Jesus. Abre o nosso espírito, Pai. Eu quero declarar agora, Senhor Jesus, que não haverá impedimento, Senhor, que não haverá, Pai, nenhuma falta de clareza, Senhor, nesse lugar, mas o Teu Espírito, Senhor, Ele nesse momento, Ele quebra qualquer barreira. Mas o Teu Espírito, Senhor, nesse momento, Ele joga por terra, Pai, qualquer corrente. Essas grades, Senhor, elas serão estraçalhadas, Pai, para que nós podemos sair para fora, Senhor, e ter um encontro contigo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Quem está feliz hoje, amém? Ah, Deus é bom demais. Em Mateus 7, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim que: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. E uma das coisas que o Espírito Santo ele já colocou essa mensagem no meu coração já tem bastante tempo, é que não só na igreja, mas nas redes sociais tem se levantado vários falsos profetas e infelizmente é algo que nós temos acesso tão facilmente. Está aqui no celular, a gente consegue acessar esses falsos profetas que se apresentam a nós. Então, essa palavra apresentar é uma apresentação. Eles parecem ser, mas não são. É verdade ou não é? E tudo que eles fazem é tirar o nosso foco de algo excelente que Deus fez através da pessoa de Jesus. Quem está me acompanhando? Eu quero te dizer uma coisa. No nosso meio não pode ter espaço, não pode ter entrada para religião. Porque a religião, ela é algo exterior. Ela é algo que aparece, apresenta ser, mas não é. E a obra que Jesus Cristo fez ali, quando Ele veio, quando Ele se tornou o Verbo encarnado, quando a palavra se fez vida, a trajetória dele aqui, passando por tudo que ele passou e depois oferecendo um sacrifício perfeito na cruz, isso não pode ser apagado. E hoje eu quero ler com os irmãos, eu queria pedir que colocasse na tela Colossenses 1, versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim: e Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós fomos resgatados. Nós fomos transportados de um lugar onde nós não éramos alimentados, onde nós não tínhamos acesso ao Pai, mas Jesus ele vem, ele nos transporta para um reino.
para um reino de abundância. E essa obra, ela foi feita com excelência. E algo lindo que eu acho, é um dos meus versículos preferidos, está no versículo 15 de Colossenses 1, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você quer enxergar o amor que Deus tem por você, quando nós queremos saber como é que é a beleza do Senhor, nós olhamos para Jesus Cristo. Como Jesus disse, ó, eu e o Pai, nós somos um. Nós somos um. Quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai. Então aqui nós vemos que Deus, Ele se materializou através de Jesus Cristo. E uma das coisas que esses falsos profetas tentam fazer, uma das coisas que talvez uma pessoa que nem sequer seja um pastor de verdade, talvez essa pessoa nem é um pregador de verdade, o que ele vai tentar fazer é te desviar desse fato, da excelência da obra de Jesus Cristo. Porque não tem nada mais lindo do que isso. E às vezes nós temos pessoas na igreja perdidos, pessoas tristes, sem saber o que fazer, sem identidade, porque elas têm sido desviadas da realidade. Elas têm sido desviadas da verdade, porque esses falsos profetas, eles estão apenas disfarçados de ovelhas. Então, algo que nós temos que ter é um discernimento que vem do céu. De poder reconhecer quem que Jesus Cristo é. E eu quero te dizer uma coisa, você não é mais prisioneiro. Você já não precisa de servir a Deus através de ordens e demandas mais. Você não precisa de depender de alguém para poder te falar como que você deve adorar o Senhor, porque o próprio Espírito de Deus agora, que habita em nós, Ele nos leva a essa realidade. E Ele deixa você ver a beleza que há em Jesus. E Ele deixa você perceber o amor que Deus tem por você através da obra de Jesus Cristo. E infelizmente, nós temos dado lugar a pessoas, às vezes, eu sinto isso porque quem aqui já passou por situações onde você está triste e ao invés de você ir à palavra, você medita mais em algum vídeo que você vê no Instagram? Quem já passou por isso? Isso acontece. Eu já caí refém disso algumas vezes. Mas um dia eu entendi que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Mas um dia eu aprendi que quando nós lemos as Escrituras, as letras, elas se tornam imagens reais de revelação. Os nossos olhos, embora tá olhando talvez aqui para essa Bíblia, ele começa a passar um filme de como é que Deus se relaciona com nós e o tanto que Ele nos ama. O que eu estou querendo dizer com isso? É tempo de a gente permitir que Jesus seja o nosso pastor verdadeiramente. Amém? É tempo de nós falar assim: Jesus, eu já não preciso mais ouvir falar de como que o Senhor é, mas é tempo agora de eu sentar no teu colo, olhar nos teus olhos e te conhecer verdadeiramente. Te conhecer de verdadeiramente, Senhor. João 17, versículo 3, é um versículo que eu uso ele muito, mas não tem como não usá-lo, porque a palavra do Senhor fala tão claramente. Ela diz assim, ó, Jesus, quando Ele está orando ao Pai, Ele fala: Senhor, a vida eterna é essa, que eles conheçam o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, e a mim, a quem o Senhor enviou. Essa é a eternidade. E agora a pergunta que eu faço para você é: você já começou a viver essa eternidade? Porque para conhecer você tem que nadar, você tem que se entregar verdadeiramente. Você tem que falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero te conhecer, Senhor. E saber discernir quando é que algo que não condiz na palavra do Senhor está sendo dita, quando algo que não vem do Senhor está sendo pregado. Porque hoje existem várias táticas que Satanás usa para poder chamar a nossa atenção. Por exemplo, músicas, fundo de som, eles colocam lá aquela música bem famosa que tem. Qual que é o nome?
Spirit lead me. É Oceans. As pessoas colocam essa música atrás no background, começam a pregar a palavra do Senhor, mas são pessoas que às vezes estão presos no pecado, pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão ali apenas para colocar medo no povo, para ter dinheiro. Tantas dessas coisas acontecem hoje, que a gente não sabe. Mas se você tem o discernimento de espírito, você consegue ver que essa pessoa, ele é um lobo. Só que a palavra de Deus é muito interessante, porque Jesus ali em Mateus 23, ele diz algo muito interessante. Eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluia, Deus. Pode colocar na tela para mim, mano? E olha o que a palavra do Senhor fala. E aqui Jesus, diante da multidão, ele começa a dizer, ó: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 4. Atam fardos pesados demais, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Quem sabe o que é filactérios? É um notepad. É como se fosse um notepad, onde eles colocam anotações. Às vezes você está lendo a palavra, você vê algo legal, você anota para você depois refletir nisso. É tipo um notepad. Quem sabe o que é um notepad? Eu não sei como é que fala isso em português. Eles alargam isso. E eles alongam as franjas de suas capas. Eles querem aparência. Versículo 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são os irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a estratégia do inimigo. Colocar pessoas como essa no seu caminho, e você logo começa a se espelhar nelas. Essa é a estratégia dele. De pessoas hipócritas, de pessoas que são falsos mestres, que são falsos profetas. Mas nós temos um mestre verdadeiro, que o nome dele é Jesus. E ele está aqui. E é necessário nós conseguir discernir a voz dele quando ele nos chama. É preciso nós ter um reconhecimento de quando ele está perto, ou também quando ele não está perto e você precisa de voltar à sua direção e voltar daquele lugar que você deixou, talvez, que era ali no seu quarto, no secreto com Deus, buscando a presença de Deus verdadeiramente, não dependendo de vídeos, não dependendo de alguém vir aqui no domingo pregar a palavra para você, mas você falar assim: eu tenho fome, eu quero mais. Cuidado com esses falsos profetas de Jesus. Ah, Senhor. O trabalho do inimigo é fazer com que nós não vejamos com clareza o plano que Deus tem para nós. Você já viu que quando você começa a andar com a pessoa errada, é muito fácil do seu foco ele se desviar de Jesus Cristo. É muito fácil. E ainda é possível você estar dentro da igreja e você está perdido. Sabia disso? É possível nós estarmos aqui na igreja e estarmos perdidos ainda. É possível nós estar aqui vindo todo domingo. É possível você estar participando das orações. É possível você estar participando das células e você está perdido, sendo enganado, sendo usado. Quantas pessoas hoje elas dizimam e ofertam, não por amor, não por prazer, mas por medo.
Porque esses que se dizem ser e não são, a única coisa que eles estão querendo é o dinheiro do povo para eles comprar suas casas, para eles poder fazer seus investimentos. E geralmente essas são as igrejas que estão mais cheias. Porque embora tenham palavra bonita, embora por fora parecem ser, eles não são. E algo interessante que eu estava lendo, um dos versículos que eu mais meditei, de Mateus 23, foi o versículo 15, que diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito. Quem sabe o que é prosélito? Hã? Sim. Uma pessoa que eles estão preparando para o reino. Um prosélito. Então eles percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, quando nós não sabemos discernir o bem entre o mal, entre quem é e não é, o que pode acontecer? Nós começamos a talvez nos transformar com algo que é maligno. Quem está entendendo? Isso pode acontecer. Então, o inimigo ele está tentando tirar o nosso foco. Ele está tentando nos extraviar da estrada que nos leva ao Pai. E eu quero dizer uma coisa para você: você não é mais prisioneiro. Deus, ele não é um Deus que age através de demanda em ordens. Foi por isso mesmo que ele enviou Jesus Cristo, para nos fazer andar segundo a sua vontade, sendo guiado pelo bom pastor. E meus irmãos, é inevitável que tenham pessoas assim, porque quanto mais o dia se aproxima, é como se o inimigo ele tá atento, ele sabe que algo está acontecendo, porque os sinais estão acontecendo. E o dia cada vez mais se aproxima, aonde nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele está cada vez mais perto da sua segunda vinda. Ele está cada vez mais preocupado, porque você já viu que quando você sabe que você tem uma conta grande para você pagar, você começa a ficar ansioso. Você começa a ficar desesperado. Nossa, tal dia eu preciso de pagar, sei lá, $10 mil. E eu não tenho esse dinheiro. E Satanás, ele está vendo que o dia está se aproximando. E parece que cada vez mais nós encontramos uma dificuldade maior de trazer as pessoas para a igreja. Está cada vez mais difícil da gente falar do evangelho, porque você começa a falar, ah, não, eu já sei, tal. Às vezes o cara conhece mais de Bíblia do que eu. Essa é a realidade. Porque o dia está se aproximando. Mas para quem anda na luz, que é Jesus, ele não será facilmente enganado. E ele terá sabedoria, ousadia, discernimento para poder propagar esse evangelho. E para que nós possamos propagar esse evangelho, nós precisamos de passar por um processo aonde nós temos que confiar na semente que o Senhor plantou no nosso coração. Porque existe uma semente dentro de nós. E a palavra de Deus fala que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que ele lança a semente na terra. Ele dorme, acorda de dia e de noite. E essa semente, o que acontece com ela? Ela germina e ela cresce, sem que ele saiba como. E a terra por si só, ela frutifica. Aparece a planta, a espiga, depois vai aparecer o trigo cheio na espiga. E quando é chegada a colheita, o que ele faz? Esse homem, ele fala, ok, agora é a hora de colher. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa semente, quem vai lançar ela é você. Você lança essa semente toda vez que você corre para a palavra de Deus para tirar alguma dúvida. Essa semente você lança todas as vezes que você descansa no Senhor. Todas as vezes que você vê algo interessante, você fala, mas agora eu preciso de ver algo interessante que vem do Espírito Santo de Deus. Não é só acreditar em tudo que nós ouvimos, mas é nós fazer o quê? Nós ir realmente dentro da palavra. Fechar os seus olhos e falar, Senhor, agora revela para mim a sua verdade. Revela para mim aquilo que o Senhor está querendo dizer. Porque eu não posso mais ser enganado. Chega da igreja ser enganada. Eu acredito que muitas pessoas que vieram aqui e não voltaram mais, não todas, mas às vezes muitas delas nem na igreja estão indo. Por quê? Elas se extraviaram do caminho.
Porque a falta de conhecimento, a falta de busca, porque o pastor, o nosso pastor, ele só pode fazer um certo tanto para nós. Ele busca. E eu admiro muito o pastor Glauber, porque não é fácil você preparar uma palavra domingo após domingo, não é fácil. E o homem está aqui todo domingo, 3 vezes por mês. Ele está buscando. Eu tenho a certeza que ele está se colocando de joelhos à noite, falando: Senhor, e agora? O que eu vou pregar, Deus? E eu que preparo uma palavra 1 vez por mês, eu tenho uma extrema dificuldade, velho. É muito bom, né? Você vir aqui de vez em quando e pregar, é mais fácil. Mas agora, 1 vez por mês já é difícil. Imagina 3, ou 4, ou todos os domingos, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é isso, que dentro da própria igreja, o inimigo, ele tem levantado homens e mulheres para serem usados dele. Infelizmente, Satanás, ele não precisa de ir muito longe. Você sabe, quando você tem um pastor, você precisa de procurar o seu pastor quando você tem alguma dúvida. Não é ligar para um amigo da igreja e falar: vamos orar em relação a isso. Não tem problema você fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que existem as hierarquias no reino de Deus. Deus, ele estabeleceu homens e mulheres capacitadas no nosso meio, gente, para que nós não pudéssemos ser enganados. Não seja uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de entender que existe uma razão muito forte por que Deus colocou o pastor Glauber como nosso pastor. Nós precisamos procurar por ele. Não é, às vezes nós não devemos nem conversar com o irmão relacionado a certas coisas, porque eles não estão preparados para te ajudar com aquele problema. É verdade. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus colocou no meu coração de falar, então eu estou falando. Dê honra a quem merece honra. Converse com ele, conversa com a Jess. Compartilhe o seu problema com eles. Fala: pastor, eu preciso de ajuda nisso e naquilo. Eu confesso que eu tenho sido eu estou um pouco afastado. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez nem ele sabe, mas ele vai orar e Deus vai mostrar para ele, para poder te ajudar. É verdade. Então, voltando ao tema. Esses fariseus, essas pessoas fariseucas, eu não sei nem se isso é uma palavra, mas elas desejam mais ser exaltadas por pessoas do que se humilhar diante de Deus. Elas não querem esperar o processo. Elas, talvez em algum momento elas lançaram a semente, mas elas falaram: não, peraí que eu tenho algo para fazer antes que ela cresça. Quem já sentiu assim? Eu já fiz isso às vezes. Querer pular os processos. Mas nós precisamos de entender que tudo vem no tempo do Senhor. Porque Ele é o nosso pastor. Então, primeira coisa, nós não podemos ser enganados por pessoas que dizem que são e não são. E a segunda coisa que eu quero falar, nós precisamos desejar a glória do Senhor mais do que tudo, porque quando nós somos influenciados por certas pessoas, vai chegar um ponto onde a nossa consciência ela se torna cauterizada. E essa palavra cauterizada, ela se torna imune, o que é a presença de Deus. Ela se torna insensível à voz do Senhor. Você está vendo a importância? Você está vendo a necessidade que nós temos de não ser enganado, de buscar o conhecimento do Senhor? Porque se a nossa mente se torna cauterizada, aí nós temos um problema. E em João 12, versículo 36 ao 38, a palavra diz assim. Pode colocar para mim, Gleber. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus ele foi embora e se ocultou deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram neles. Isso aqui é muito profundo. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que se fosse para registrar todos os milagres que Jesus fez, não caberia em livros. Não caberia. E esses homens, esses fariseus, esses hipócritas, esses caras, velho, que eu não entendo, meu. Imagina nós estar lá junto com Jesus Cristo, vendo tudo que ele fez. Como não crer? Jesus ele falava: você pode não crer que eu sou o Filho de Deus, mas creiam em mim, pelo menos por causa das obras.
E eu quero te dizer uma coisa, a maior obra que Deus fez na sua vida é você estar aqui hoje, crendo no Filho unigênito de Deus. Essa é a maior obra. Você carimbou a sua entrada no céu no momento que você confessou e creu em Jesus Cristo. Naquele momento, essa era a obra, você crê. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 40. Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Agora, algo interessante que acontece aqui é que, se você for ler os versículos 41 e 42, eu acredito, que é nesse mesmo João 12, fala que muitas pessoas, dentre as autoridades, eles creram em Jesus. Eles creram em Jesus. Eles estavam vendo aqueles milagres, eles creram, mas existia algo maior no coração deles. Eles não queriam perder o seu lugar na sinagoga. E eles não queriam ser expulsos dali. Então, eles escolheram não confessar Jesus. Qual que é a diferença entre você crer e você confessa? Quando nós cremos, nós sabemos. Mas quando nós fazemos, quando nós vivemos aquilo que nós cremos, Deus, Ele está sendo exaltado. E muito mais do que isso, você está escolhendo a glória de Deus ao invés da glória do mundo. Como diz em João. Deixa eu abrir para mim não falar besteira. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu ler o versículo 42 e 43. No entanto, muito dentre as próprias autoridades, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Uau. Quer dizer, será que uma pessoa que está sendo enganada e ela acaba vivendo aquela realidade, ela se torna igual aos fariseus, será que ela vai chegar diante do Senhor e ter algum tipo de desculpa, falar: Senhor, mas eu fui enganado? Você sabe o que Jesus vai falar? Ei, eu deixei para você o meu manual. Eu enviei para você o meu Espírito que habita dentro de você, para te dar revelação, para te levar pelo caminho, para ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que é Jesus. Eu enviei Ele para você. Será que você vai ter alguma desculpa diante do Senhor? Eu tenho a certeza que não. É por isso que a importância de a gente falar assim: Jesus, eis-me aqui, Senhor, por favor. Tem misericórdia de mim, Deus. Me revela a sua palavra. Me revela a sua vontade. Existem algumas coisas que podem acontecer por você ser pastoreado por hipócritas, por pessoas que não vivem aquilo que pregam. Falta de paz. Você não terá a verdadeira paz. Você acaba se tornando escravo do medo. Você é roubado pelo melhor daquilo que Deus tem para você. Eles irão matar a sua alegria. E o mais importante, destrói os planos que Deus tem na sua vida. Ouça o seu pastor. Porque quando você ouve Jesus, o contrário acontece. Ele te dá a verdadeira paz. Como Jesus ele diz, João 14, 27, ele fala assim: eu deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, para que vocês não andem ansiosos e nem com medo, para que vocês não andem dessa maneira. Eu deixo com vocês a minha paz. A paz que Jesus tem é diferente. E em João 10, Jesus ele fala algo que nós precisamos de viver isso todos os dias, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor. Abre para mim, João 10, versículo 1.
em verdade lhes digo, quem não entra pelo curral das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ela chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E quando nós lemos aqui no versículo 9, Jesus fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Nós precisamos de ouvir a voz do Senhor Jesus. Repara que Jesus começa comparando ovelhas que estão dentro do curral. Essas ovelhas, elas foram separadas. Você foi separado. Diga assim, eu fui separado. Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Você foi separado. Você não faz mais parte. Você faz parte dos 1%ers. Você faz parte dos 1%. Você foi separado. Então o ladrão, o salteador, o que ele faz? Ele pula o curral. Porque esse é o inimigo. Ele pula, ele não respeita você. Ele não vai pedir para poder entrar na sua vida, mas ele vai tentar entrar de uma maneira extravagante, de um jeito bem imoral na sua vida. É isso que ele faz. E agora tem o porteiro. Quem que é o porteiro? Deus. O que Deus fez? A partir do momento que Jesus chega ao céu, Ele envia o Espírito Santo. Quem tem acesso ao nosso coração? Quem conhece verdadeiramente o nosso coração? Só Deus. Ele abre a porta. Porque quando o pastor chama você para fora, ele está falando, ei, você foi separado, agora venha que eu vou te conduzir a um caminho aonde você terá o quê? Como diz aqui, aonde tem pastagem. Versículo 9, eu quero ler mais uma vez. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Deus, Ele tem um alimento sólido para nós. Deus, Ele tem algo diferenciado para nós. Porque entenda que essa igreja, nós estamos sendo preparados para quê? Para proclamar o Evangelho de Deus. Só que primeiro nós precisamos saber quem é verdadeiramente aquele que tem autoridade e que nos conduzirá à vida eterna, que é somente Jesus. Então, primeira coisa que nós falamos, cuidado com os falsos profetas. Porque eles vêm com uma apresentação muito bonita, vestidos de ovelha, mas eles não são, eles são lobos na verdade. Então os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles precisam de estar inclinados para Jesus Cristo. E uma coisa séria é que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Quando nós estamos passando por algum problema, e muitas vezes nós tomamos certas decisões onde a gente vê claramente que deu tudo errado, muitas das vezes isso é pelo fato de nós não termos reconhecido a voz de quem está falando conosco. Por que nós não reconhecemos? Porque nós não o conhecemos. Mais uma vez, a eternidade é conhecer o único verdadeiro Deus. A eternidade é nós reconhecer aquele a quem Ele enviou, que é Jesus Cristo. E você olhar os seus olhos, se inclinar para a perfeita obra que Ele fez. E foi ali na cruz. A prova que Jesus fez, a prova que Ele dá para nós, ela está na cruz do Calvário. Quando Ele morre ali naquela cruz, quando Ele derrama o seu sangue por nós. E você não é órfão, você não precisa mais viver a sua vida procurando soluções em pessoas, procurando soluções em pregações, mas você tem um acesso livre ao Pai através de Jesus Cristo. E Ele é quem que tem que nos guiar. Saiba discernir quem é que está te levando para Jesus Cristo. Nele nós temos algumas coisas. Uma delas é nós temos a verdadeira paz. Como eu citei para vocês, João 14, 27, quando ele diz, eu deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, para que vocês andem aí com medo, não, nem angustiados, não, a minha paz eu te dou. Jesus hoje Ele está falando, eu deixo com vocês a verdadeira paz.
Você quer uma resposta para saber se você está fazendo a coisa certa? Existe paz na sua vida? O seu coração está em paz, ele está descansado? Esse é o maior sinal de que você está fazendo a coisa certa. Nele você tem relacionamento e direção. Ele te conduz para fora. Ele te conduz para a sua jornada. Todo mundo aqui tem um chamado, é verdade? Não é verdade? Todo mundo aqui tem um chamado. Todos nós temos algo que nós fazemos diferente do que qualquer outra pessoa na face da terra. Não existe uma pessoa que tenha as mesmas impressões digitais na face da terra igual. Não existe. Pode ser parecido, mas não é igual. Você é conduzido por Jesus Cristo para fora para fazer algo extraordinário. Algo que pode e tem potencial e irá transformar a vida de centenas de milhares de pessoas. Saiba disso. Essa é a importância de você ouvir a voz que vem do Senhor, de você não colocar o seu coração e nem emprestar os seus ouvidos para falsos profetas, porque existe uma obra-prima que tem que acontecer na sua vida. Uma coisa é você entrar no céu, mas uma coisa é você entrar no céu e Jesus falar: meu filho, eu me alegrei com você lá na terra. É diferente. Uma coisa é você só entrar no céu e ter talvez algum galardão, mas outra coisa é você entrar lá e tiver uma mansão preparada para você, porque cada um receberá conforme as suas obras, diz a palavra de Deus. E de Jesus, então, a segunda coisa que eu falei, o relacionamento te dá direção, que te leva para fora. Outra coisa que Jesus dá, segurança. Ele mesmo dá a vida por você, se for preciso. O verdadeiro pastor, ele não te abandona. Nós conseguimos ver o pastor Glauber aqui nesse ministério. Eu acredito que o pastor Glauber, ele passou por muitas coisas que ele não precisava passar. É verdade. Várias coisas que o pastor Glauber passou, se fosse outro, talvez já tinha falado: olha, não é para mim isso aqui. Mas ele tem um amor por essa igreja diferenciado. E eu tenho a certeza que ele já correu atrás de cada um de nós. Porque embora ele não é Jesus, mas ele não é um falso profeta, ele é o verdadeiro profeta dessa igreja. E é isso que acontece. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, no fim da sua vida, ele deu. E mesmo em João 10, ele fala: ó, ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou. Esse mandato eu recebi de meu Pai que está no céu, para fazer com que essa obra ela fosse fechada com chave de ouro, com excelência. Então o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E a quarta coisa que acontece, ele te leva a pastos verdejantes. Você não terá mais fome. Você não terá necessidade mais de ir procurar alguém que sabe, mas você vai falar assim: eu preciso conhecer mais de Deus. Eu estou sendo preparado, eu fui conduzido para fora, estou sendo preparado. Agora existe alimento, agora eu vou compartilhar isso com essas pessoas que estão precisando de ouvir a respeito desse Jesus que eu sirvo. Aleluia, Pai. João 8:32, conhecerão a verdade os libertará. Quem está pronto para conhecer essa verdade? Amém? É tempo da gente sair da nossa casinha. É tempo de cada um de nós tomar uma postura e falar assim: Deus, eu levo a sério esse chamado. Eu não estou ali no Ministério Vida para brincar. Eu não estou ali para apenas ir todos os domingos e participar do culto, participar do louvor. Não. Eu estou ali porque eu reconheço que existe algo maior para o Senhor fazer através da minha vida. Se você é essa pessoa, eu quero que você coloque-se de pé nesse momento. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia, Deus.
Amém, Jesus. Tu és bom, Senhor. Ah, Deus. Feche seus olhos comigo. Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento. Senhor Jesus, eu peço, Pai, que nós possamos, meu Deus, eliminar e tapar, Pai, todas as vozes que não vêm de Ti, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor irá conduzir, meu Senhor, esses Teus filhos e essas Tuas filhas para fora, Pai. Para fora, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos leve, Pai, ao centro da Tua vontade, Jesus. Pai, existe tantas pessoas lá fora, Pai, que estão morrendo, Deus. Tantas pessoas sedentes, Pai, elas têm, Pai, saciado a sua sede, Pai, através de fontes, Pai, que não saciam, mas é um veneno que mata, Pai. Bem devagarzinho, Senhor, e elas nem sabem, Deus, mas nós sabemos, Pai, nós provamos, os nossos olhos, Deus, eles viram, os nossos ouvidos, Senhor, eles ouviram a Tua voz, Pai, e se tem alguém que se perdeu pelo caminho, Pai, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos voltar correndo ao centro da Sua vontade, correndo, Pai, ao centro da Sua vontade, Pai, não importa, Deus, aquilo que nós queremos, não importa, Deus, aquilo que é a nossa vontade, Pai, aquilo que nos dá prazer, Deus, isso não importa, Pai. Mas tem algo mais importante, Senhor, existe vidas, Deus. Existe vidas, Senhor, que estão precisando de Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a quebrar todo orgulho. Nos ajude, Senhor, quebrar, Pai, todo o conforto, Pai, que às vezes nós temos buscado na nossa vida, Pai, para fazer a Tua vontade, Deus. Nós sabemos que Tu és um Deus, Pai, que o Senhor é abundante. O inimigo, ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Pai. Que os nossos olhos, Senhor, possam estar colocados, Pai, nas coisas invisíveis, Deus. Aquelas que nós não vemos, Senhor, porque isso é importante. Isso é o que interessa, Pai. Não são as coisas que nós vemos, Senhor, mas são as coisas que nós não vemos, Pai. Porque Tu és um Deus que o Senhor age nas regiões celestiais, Pai. As coisas primeiro, Senhor, elas se concretizam nos céus, invisivelmente, e depois elas se refletem no natural, Deus. E é isso que nós queremos, Senhor. Então, Pai, eu quero orar por cada pessoa aqui no nome de Jesus, Deus. Abençoa cada pessoa e enche eles do Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Podem se assentar. Vamos participar agora do momento dos dízimos e das ofertas. Lembrando a todos que os envelopes das primícias, assim como o projeto de 2026 já estão disponíveis lá atrás. Então no dia de ano novo, da virada do ano, traga as suas primícias, E é o dízimo do ano, é a oferta de sacrifício do ano, Nós damos o dízimo da semana ou do mês, e neste caso é o dízimo do ano, uma oferta de sacrifício, amém? Lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, fala: lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Amém? Isso é algo que é bem lógico, mas às vezes a gente esquece, Então que o seu dízimo, a sua oferta, ela seja uma semeadura conforme aquilo que você quer colher. Nós não podemos semear batatas e esperar receber limões, Nem é conivente uma coisa dessas. Então que a nossa semeadura ela seja conforme aquilo que nós queremos colher. Amém?
E nós sabemos que o dízimo é uma semeadura não estou a falar só de dinheiro, não estou a falar quero receber 200, vou semear 200, não. Nós semeamos honra, nós semeamos adoração com o dízimo, nós semeamos confiança e nós vamos receber o cuidado do Senhor. Amém? Coloque-se de pé, prepare os seus dízimos, as suas ofertas. Já todos aqui estão bastante familiarizados com as formas de dizimar ou de ofertar. Tem o Zelle da igreja, Vemo, cash, tem envelopes atrás das cadeiras com QR Code, tudo facilitado. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta semana em que a Tua palavra ela foi cumprida, que o Senhor cuidou dos passarinhos do campo, mas o Senhor vestiu as flores do campo, mas o Senhor também, ainda muito mais, cuidou de nós, ainda muito mais não deixou faltar na nossa casa, ainda muito mais não houve falta de roupa quentinha para vestir, Senhor, nestes dias frios. E nós te agradecemos, Senhor, e louvamos o teu nome, porque o Senhor, sim, é fiel. Senhor, aqui está o teu povo dizimando, ofertando, Senhor, na tua casa. Que o coração de cada um, Senhor, esteja entregue aqui, Senhor, esteja honrando o Senhor, esteja sendo fiel ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor responde, o Senhor cuida e o Senhor vê. Nós te agradecemos por todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas cá na frente. I know who's walking me through. No fear when the flood waters rise. If I got my eyes on you, no fear, no fear. The mighty power of Jesus is fighting for me here. No fear, no fear. The light of the world makes the darkness disappear. No fear. Aleluia. Irmãos, só quero reforçar primícias pela seguinte razão. Primícias, ele é algo além daquilo que nós fazemos. Ele não é um esforço. Porém, quando nós damos a primícia, nós estamos abençoando tudo o que nós fazemos durante o ano. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que diz isso em Romanos capítulo 11, no verso 16, que diz assim: se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Então, primícias, na verdade, é uma oferta sacrificial que você está fazendo para que você possa abençoar todo o teu ano. Então, não é uma troca, mas é uma oferta que você está fazendo para Deus. Eu não me baseio no valor, mas eu me baseio no sacrifício. Quanto é sacrificial para você essa oferta? Muitas pessoas, para mim $20 já é muito. Então, oferta $20. O meu modo de fazer, esse é como eu faço a minha oferta. É o primeiro valor que eu recebo no ano. Se é um cheque de 100, $100. Se é um cheque de 500, é $500. Se é um cheque de 1.000, vai ser $1.000. Então é o primeiro cheque que entra na minha mão, o primeiro pagamento que é feito para mim. Então essa é a maneira que eu faço. Eu dou ele completo. E se muitas das vezes eu acho que é pouco, eu intero para mais. Então essa é a maneira que eu faço. Okay? Não quer dizer que os irmãos tenham que me copiar e fazer dessa maneira. Mas é a maneira que eu decidi fazer. E Deus tem me abençoado por causa disso. Não tem faltado, Deus tem multiplicado e Deus tem aberto portas financeiras, tanto para mim quanto para minha esposa. Então, eu creio que o sacrifício das primícias é um sacrifício especial, não no formato de troca, mas um formato sabendo que Deus vai te abençoar, porque você está honrando Ele aquilo que Ele te dá de melhor.
Então, primícias é o primeiro. A primeira coisa que você vai fazer. Então, entre o ano primiciando, não é dízimo, é algo além do seu dízimo. E você pode ter certeza que seu ano vai ser abençoado, porque Deus, ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Falando ele, não cumprirá. Então, creia no Senhor. E o projeto de vida, coloque aqui tudo aquilo que você espera do ano 2016. E quando você anotar, você não vai trazer para mim, você vai guardar isso com você na sua Bíblia, para no final do ano, tudo aquilo que se cumpriu, você poder testemunhar. Eu sei que muitos de vocês têm ainda o projeto de vida 2025. A Ana, eu sei que várias coisas do projeto dela se cumpriram. O que não se cumpriu do seu projeto de vida? Foi uma coisa ou tudo? Então, muitos dos projetos das pessoas se cumpriram em 2025. Então, eu quero desafiar você também a pegar o seu, escrever tudo aquilo que você espera do ano 2026, para que você possa testemunhar no ano novo, na festa nossa de 2026 para 2027, aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Então, não saia hoje ainda sem pegar o seu envelope, sem pegar o seu projeto de vida, porque o nosso culto é quarta-feira de ano novo, de passagem de ano, e eu sei que vai ser muito bom e vai ser bem diferente do que a gente fez ano passado, em nome de Jesus. E sem mais delongas, eu vou pedir para o Gleb colocar o vídeo de missões, para a gente poder assistir, para a gente poder fazer missões, que é o nosso último culto de missões de 2025. E as fotos, nós teremos o vídeo para o ano novo, das fotos, dos vídeos do que foi comprado para as crianças, com nossas ofertas que nós fizemos para o Ministério de Missões, e as crianças tudo de roupa nova. Amém? Coloca o vídeo para mim, Glória, por favor. For every sickness, you're the healing hand. For every prisoner, you're deliverance. For every lost soul, you're the promised land. I'll break through, you're our breakthrough. Out of the ashes, you make beautiful. When there is no way, you're the miracle. And only you do the impossible. I break through, you're our breakthrough. 'Cause every mountain moves with a word from you, and they surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name. And Jesus, we proclaim your glory and majesty. Yes, your majesty. Out of the ashes you make beautiful. When there is no way, you're the miracle. Yeah. And only you do the impossible. Our breakthrough, you're our breakthrough. 'Cause every mountain moves with a word from you, and they surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name, yeah. Jesus, we proclaim your glory and majesty, yes. Aleluia. Nós não podemos ir, mas o nosso dinheiro tem chegado lá e tem feito a diferença. E nós vamos ouvir ainda muitos testemunhos e muitos frutos desse investimento, porque isso é um investimento nessas crianças, porque dali vão sair líderes, vão sair pastores,
para ainda ganhar aquela África para Jesus. E o trabalho do pastor Alberto, ele tem sido um trabalho honroso e muito difícil, porque muitas das pessoas que vão na igreja dele não falam o idioma português, falam dialetos. Então ele tem que, além de... E ele não fala os dialetos do local, ele tem que ter tradução muitas das vezes, ele só tem uma moto para fazer visita. Então, há pouco tempo atrás, uma pessoa invadiu a casa de uma viúva e roubou a comida dela, porque o que eles roubam lá é comida, eles não têm interesse em outra coisa, mas na comida. Então, o que acontece muitas vezes, as pessoas têm mais interesse em comida do que em qualquer outra coisa. E nós temos visto que o nosso projeto na África tem funcionado, tem trabalhado, e nós temos visto frutos, porque as crianças elas estão se multiplicando e as famílias estão vindo lá. E como eu já disse antes, muitas dessas famílias caminham até de 3 a 4 horas para chegar na igreja para comer alguma coisa, para participar do culto. E muitas das vezes eles não têm nada, mesmo assim eles vão para lá. E quando você vê o vídeo da igreja louvando, adorando, você fala assim, não é possível. Essas pessoas sentadas em bancos de madeira, feito com toco de árvore, louvando, dançando com alegria. E nós que temos muitas das vezes conforto, a gente não tem a alegria que eles têm lá. É assim, por quê? Porque ali eles vivem mesmo na dependência do Senhor. Eles precisam depender de Deus. E muitas das vezes depender de nós, que somos aqui abençoados e prósperos e generosos. Então vamos ser generosos hoje como o último dia do ano. Faça uma oferta de missões como você nunca fez antes. Porque não é para nós, é para Deus, é para o reino que nós estamos semeando. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós somos pessoas que temos oportunidades de abençoar, Senhor Jesus, pessoas em outro continente. E através da nossa oferta, Senhor, pessoas estão sendo salvas, a igreja na África tem se multiplicado, e nós sabemos, Senhor, que através disso, ali se levantarão pastores, se levantarão ministros, se levantarão, Senhor, evangelistas, que vão ganhar e conquistar o continente da África para Ti. E eu quero, Senhor, abençoar essa igreja, porque essa igreja, Senhor, é uma igreja próspera, é uma igreja rica, é uma igreja abundante, Senhor, na Tua graça. Por isso, ó Pai, eu te louvo e eu te agradeço no santo nome de Jesus. E te peço, faça, Senhor, que esse dinheiro se multiplique e vá cada vez mais longe, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Se você vai trazer sua oferta, você pode trazer, ou você pode ofertar das outras maneiras. Eu te dou 2 minutos para isso. Se você não pegou o envelope, levante sua mão para que meu pai possa dar para você um envelope. Not over my life, God's over my life. Aleluia. Not over my battles, not over my struggles, not Só over troca. my life, Não, pode pôr que tem que God's over my life. Not over my family, not over my future, not over my life, God's over my life, not over my battles, not over my struggles. som. Então, quem puder ficar para nos ajudar a pôr as mesas, tirar as cadeiras, eu agradeço para que a gente possa fazer mais rápido. Eu vou correr no storage para pegar o resto dos enfeites.
Então, nosso culto da virada, irmão, no dia 31, às 9 horas da noite, nós temos várias coisas para a gente fazer. Vai ser um alimento comunitário, como nós fizemos foi no Thanksgiving. Então, se você ainda não entrou em contato com... Quem que está responsável, Jesse? Ainda não tem ninguém responsável. Eu quero pedir para os irmãos avisar a quantidade de pessoas que vocês vão trazer, que está vindo, e o que vocês vão trazer. Nós precisamos organizar a partir de hoje, porque já é quarta-feira. Então, para a gente não deixar para a última hora. Então, quantidade de pessoas para a gente ter cadeira suficiente. Nós vamos arrumar 5 mesas, com mesas redondas, e, se eu não me engano, são de 8 a 10 cadeiras cada mesa. Então, eu vou pedir para os irmãos falarem e avisarem, para que a gente não falte e também não perca, porque muitas vezes a gente traz muita comida e acaba sobrando, e não tem com quem leve depois. Então, 9 horas da noite, na quarta-feira, nós vamos estar dando início. Amém? Então, cheguem no horário para que a gente não vá jantar muito tarde. A gente vai ser antes da meia-noite, assim que a gente terminar a palavra. Então, vai ser o louvor, palavra e o jantar. Ok? Porque eu sei que todo mundo vai vir com fome. Então, 10 horas, o mais tardar, 10h30, a gente vai estar comendo. Amém? O nosso 4º aniversário com o pastor Léo, o pastor Douglas da New Time Church vai estar aqui com a gente, pregando. Ele vai estar pregando no sábado e o pastor Léo no domingo. Então, eu quero encorajar os irmãos já a estar divulgando e chamando pessoas para participar no sábado e estar aqui com a gente no domingo. Amém? Então, compartilhe nas redes sociais. Eu vou estar enviando no WhatsApp para os irmãos poderem podendo fazer a propaganda. Então, eu conto com os irmãos, porque sozinho a gente não consegue nada. Se a gente caminhar em união, nós vamos encher essa igreja, porque a responsabilidade é nossa, caminhar e convidar as pessoas. E se a gente não fizer isso, as pessoas não vêm. Elas não vão cair de paraquedas aqui. Deus pode trazer? Pode. Mas a nossa obrigação é convidar e chamar as pessoas para estar aqui também. Amém? Próximo. Então, nossa célula, a gente volta na segunda semana, se eu não me engano, é dia 14 de janeiro, às 8 horas. Então, nós vamos voltar e provavelmente a gente vai voltar com um novo formato para a nossa célula, uma mudança radical para o ano de 2026 e muitas coisas que nós fazemos aqui na igreja para o ano de 2026. Domingo, nós teremos a nossa primeira ceia do ano, nessa quarta-feira. Na quinta-feira, depois do passagem, a gente vai fazer a ceia, mas também no domingo nós teremos a nossa, como é o primeiro domingo, nós também teremos a ceia. Então, esteja aqui no domingo que vem, também nós teremos culto. Próximo. Nossa oração, nós voltamos também, se eu não me engano, dia 12, na segunda-feira, que é a segunda-feira do mês de janeiro. E nós temos a nossa oração no culto aqui, todo domingo às 10 horas da manhã. Então, venha mais cedo para orar. Que é uma das coisas que nós vamos também mudar, é a oração na nossa igreja. Nós vamos ser mais oração e menos falação. Então, nós vamos se tornar uma igreja que ora mais, se une mais em oração, porque é através da oração que nós vamos ver as coisas acontecer no próximo ano. Amém? Então, é tudo. Então, eu peço aos irmãos que puderem ficar aqui para nos ajudar. Fiquem, se você não pode. Amém, eu agradeço da mesma maneira. Então, coloque-se de pé para que nós possamos orar e encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar um testemunho? A Mara quer dar um testemunho? Vem, Mara, vem dar um testemunho, Mara. A Mara, ela não gosta de falar. Ela não gosta de falar, mas hoje ela vai ter que falar, a gente vai encerrar com o testemunho da Mara. Vem ficar do lado dela para ela ficar sozinha, Davi. Vem aqui, já que você é o homem encorajador da Mara. Mara. Irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Eu quero testificar que há um mês atrás eu passei pela uma cirurgia
eu estava esperando sair o resultado. Então, anteontem, o médico me mandou o resultado. Para a honra e a glória do Senhor, não tem nada maligno, tudo benigno, graças a Deus. E o meu coração é de gratidão por todos aqueles irmãos que me ajudaram em oração, porque eu sei que Deus é bom o tempo todo. E Ele tem ouvido as nossas orações. Muito obrigado. Fica com Deus. Davi tem que falar. Tem que agradecer também, né? Ação. Irmãos, era um cisto que a irmã tinha, é isso? Ela tinha um cisto no útero. Eles tiraram, fizeram o exame e saiu todo negativo, porque eles achavam que era câncer, não é isso? E não é. Então, Deus fez o milagre e estamos aí, porque a oração, ela funciona. Quando a gente se une em oração, as coisas acontecem. Deus, ele age baseado naquilo, na nossa fé, naquilo que a gente crê. Então, vamos dar glórias a Deus e continuar agradecendo, porque no ano 2025, por mais que tenha sido difícil, nós tivemos muitas vitórias. E eu sei que o ano de 2026 não vai ser fácil, porém, vai ser um ano de muita vitória, mais do que o que nós tivemos no ano 2025. Vocês podem ter certeza. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse culto, por essa palavra, pelo louvor, pelas pessoas que estão aqui, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque, Senhor, Tu és o Deus que faz, Tu és o Senhor que transforma, Tu és o Senhor que edifica, que multiplica, que abre porta aonde não tem porta, Senhor, e fecha porta que não são e nem pertence a Ti, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, abençoar essa igreja, Senhor, pois essa igreja é uma igreja próspera, uma igreja generosa, uma igreja, Senhor, que caminha em abundância em tudo que ela faz. Por isso, Senhor, nós entregamos esse último culto de 2025, Senhor Jesus, nas tuas mãos. Esse último domingo, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti e continuar nos abençoando durante essa semana. E podermos, Senhor, virar o ano testificando, Senhor, que Tu és bom e, Senhor, o diabo não presta. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. E eu abençoo, Senhor, cada vida que está aqui e aquelas pessoas que não puderam vir por alguma razão, ó Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos no santo nome de Jesus e todos dizem: amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.